Oi, eu sou Ana Carolina, seja muito bem-vindo ao meu canal. E para você que já me conhece, que já é um inscrito aqui, deve ter notado aí uma leve sumidinha, que eu estive um pouco desaparecida aí do nosso universo chamado YouTube. Mas para, amiga, isso aí não foi porque eu quis desistir, não. Simplesmente foi porque meu celular parou de funcionar. E aí, por vontades maiores, né, por problemas maiores, eu tive que mandar para o conserto, ficar 2 semanas sem celular. Então, como eu não tenho uma câmera para filmar e eu uso simplesmente essa máquina maravilhosa para fazer esse serviço, então eu tive por força maior que parar tudo. Então assim, pode vir a parar de novo e dar problema? Não sei. Mas olha, a minha vontade foi de explodir de tanta raiva, de saber que tá tendo problema aí, que não é minha culpa, que não fui eu que causei. Até porque eu comprei especialmente para gravar os vídeos e daí vai acontecer isso. Então eu não ia causar um problema que pudesse estragar isso, né? Inclusive não queria falar o nome para não expor, né? Mas pelo amor de Deus, Samsung, ó. Mas enfim, estamos de volta. Meu microfone também já estragou, eu estou usando fone, então se o som estiver aí mais ou menos, me desculpe, não tive culpa, vou ter que comprar outro. Mas enfim, amiga, estamos de volta agora, com tudo certo, assim espero. E eu já vou trazer aqui hoje, já vou começar aí a minha volta com esse macacão maravilhoso, que eu vou deixar a fotinha aí do lado. E é aquele macacão que eu mostrei no vídeo, que eu mostrei as minhas roupas que eu não filmei pro canal. Se você não assistiu, corre lá assistir, que ele tá super legal, tem várias peças lá legais. E ele eu acabei aí falando que eu fiz pro Natal, mas que eu não tive tempo de filmar, então foi uma coisa muito rápida. Porém, ele ficou muito bonito, ficou muito legal e eu quis trazer aqui agora explicadinho, passo a passo e com mod. Quer uma volta mais maravilhosa do que essa, amiga? Além de vir, já vem com vídeo, com um macacão maravilhoso ainda com mod. Tá esperando o quê? Se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like pra mim nesse vídeo, para o YouTube engajar novamente, porque cada vez que a gente dá essa pausa, ele para de entregar os vídeos, porque ele acha que eu desisti, mas não foi minha culpa. Então vamos dar essa engajada aí, vamos dar essa ajuda. Manda lá para aquela sua amiga que vive dizendo que não tem roupa nesse guarda-roupa dela, ou até para aquela sua prima, aquela sua irmã, sua mãe, que costura e fala assim: olha, façam desse pra mim, tá super fácil, tem até molde nesse vídeo, tá explicando, tá esperando o quê, não é mesmo? Serve até mesmo pra você que já sabe costurar aqui com a gente, ou que assiste os vídeos, mas ainda tem medo, tá aí na hora de começar um modelo maravilhoso e super fácil de fazer. Então eu já vou começar falando dos materiais. Eu precisei, claro, né, do tecido aí, não tem como eu saber o tamanho, como eu já digo aqui em vários vídeos. Eu uso retalhos, então ele não vem num tamanho certo, ele vem meio picado nas laterais, então não tem como eu medir e saber o tamanho certo, porque ele varia aí o tamanho, não tem como saber. Mas o que eu gosto de fazer, quando eu tenho um molde e não tenho tecido ainda, é comprar o tecido que eu quero, a estampa que eu quero, ou até mesmo levar o molde na loja e medir lá para ver quanto que eu vou precisar. Mas confesso que isso não acontece muito não, porque eu vou na loja de tecido e gosto das estampas, trago aí vários pedaços diferentes, de tamanho diferente, de cor diferente, e daí depois que eu vou medir no molde para saber se vai dar para fazer ou não. Mas enfim, eu escolhi aí um tecidinho naquele que a gente já tá acostumado, que parece biquíni, aquele mais elástico, que não fica tão transparente, ele não fica nada transparente. Até foi o tecidinho que eu usei para fazer um maiô, que ficou maravilhoso, aquele maiô barra body. Se você ainda não assistiu, você está perdendo, também está aqui no canal. Inclusive com molde também. Então para esse macaquinho, eu tô falando macacão desde a hora que eu comecei, eu tô falando errado. Então para esse macaquinho a gente vai usar o tecido, eu vou usar também um pedacinho de elástico, que vai ser aquele que a gente vai colocar na cintura. E também vou usar aquelas ponteirinhas que é de colocar no final dos rolotês. Imagina você ir comprar uma coisa que você sabe o que você quer, mas você não sabe o nome. Então foi isso que aconteceu comigo. Então aquela pecinha faz muita diferença. Se você não tem, claro, você pode dar um nozinho ali e pronto, já era. Mas para ficar um acabamentinho profissional e também para usar essa pecinha que foi tão difícil de encontrar, hoje eu vou colocar. Então eu vou usar essas ponteiras também, um parzinho de ponteiras. Como já sabem, uso a máquina overlock e uso a reta também, mas não tem segredo nenhum, se você só tem uma, se só tem a outra, dá pra fazer também, tranquilamente. Então, depois dessa introdução de 50 anos, amigos, e de todos esses perrengues, bora lá fazer o nosso macaquinho? Então, eu vou começar apresentando todas as partes do nosso macaquinho. Vou começar aqui pelo mais simples. Esse aqui vai ser aquela faixinha que a gente vai usar por dentro para fazer o túnelzinho para passar o rolotê
que vai ficar na parte de fora. Então, esse eu vou reservar, que vai ser o último, praticamente, que a gente vai usar, que vai colocar só depois que ele estiver pronto. Essas aqui são as cordinhas que eu vou usar para fazer o rolotê. Então, eu vou ter que unir aqui uma na outra antes, para ficar bem compridinha essa cordinha. Então, eu vou costurar aqui antes e depois é só dobrar, passar essa costurinha e desvirar. Então, não tem segredo. Esse também vai ficar mais ou menos por último ali, porque ele é fácil de fazer. Já essa aqui é a parte das costas do macaquinho. Então, eu não fiz ela com uma divisória no meio, até porque meu tecido deu. Mas se seu tecido não for tão grande, você pode fazer com uma costura no meio e unir depois. E aqui eu tenho também o acabamento da gola, porque eu vou fazer todo naquela costurinha escondida. Então, eu vou ter que alfinetar ele aqui pra gente deixar essa costura escondida e não aparecer nenhuma costura aqui na parte do pescoço. Então, vou deixar essa partezinha aqui dentro das costas. Aqui também eu tenho as frentes. Como que a gente vai saber qual é a parte da manga, qual é a parte da frente? É simples. A parte da frente a gente sabe que no corpo, aqui embaixo do braço, vai ser menor. Então, aqui é a manga. Aqui é a parte do braço, aqui vai ser a parte que vai ser costurada no shorts. E essa parte com esse cortezinho mais aqui transversal é a parte da frente que a gente vai fazer uma sobreposta à outra na hora da costura. Então, a gente sabe que a frente é aqui. E também eu cortei essas faixinhas para ajudar a fazer a parte aqui que vai esconder a nossa costura. Se, claro, seu tecido for maior e você quiser fazer essa partezinha maior, no outro que eu fiz esse forrinho até aqui na linha do braço. Mas, se o seu tecido não for tão grande assim, como dessa vez que eu fui fazer o meu não deu, então eu cortei apenas uma faixinha, que daí depois quando a gente desvirar, vai ficar aparecendo a estampa por dentro também, para não aparecer a costura. Então eu tenho um lado da frente e o outro lado também. A gente vai cortar sempre em espelho, um lado contra o outro, estampa com estampa. E agora, por último, também tenho a frente dos shorts, 2 vezes cortado para os 2 lados. E as costas também. Eu não precisei de forro, porque ele não é transparente, então não vou colocar forro. Se for colocar forro, eu recomendo que coloque até lá na linha do braço em cima e também na parte dos shorts. Então, vamos começar a nossa costura. Eu vou começar aqui pegando a parte de trás e alfinetando aquela parte que vai no pescoço. Que assim, quando eu for passar para a máquina, eu já faço todas essas costurinhas fáceis de uma vez. Então, eu vou encaixar aqui estampa com estampa, bem certinho, uma em cima da outra, e vou alfinetar. Três alfinetinhos bastam. Agora, eu vou pegar a parte da frente e vou fazer a mesma coisa. Lembra que eu falei que eu fiz as faixinhas para servir de acabamento aqui na frente? Então, a gente vai encaixar elas aqui agora. Vou pegar também estampa com estampa, então eu tenho que ver qual faixinha que vai se encaixar aqui. Também a mesma coisa, eu vou alfinetar aqui em toda a extensão. Alfinetei em toda a extensão, vou fazer a mesma coisa na outra parte. Parte da frente toda alfinetada. Agora eu vou passar para a parte dos shorts. Também já vou adiantar essas costuras. Aqui é o seguinte, vou pegar a parte da frente também, vou colocar estampa com estampa, vou alinhar todas as partezinhas aqui e vou alfinetar aqui nessa linha que vai ficar no centro do corpo. Aqui embaixo eu não vou costurar. Vou fazer a mesma coisa com essa mesma linha da parte de trás dos shorts. Feita as alfinetações em todas as partes, para começar as costuras, eu também já vou passar para a costura do rolotê e vou deixar ele prontinho para a hora que a gente for passar, ele já tá prontinho ali só para usar. Então, vou fazer aquilo que eu já expliquei, vou passar a costura aqui, vou unir um ao outro porque ele é curto, então assim ele vai ficar bem comprido. E vou costurar, depois disso, ele ao avesso assim, fazendo um túnelzinho e vou desvirar. Então agora eu vou fazer todas essas costuras.
Já fiz todas aquelas costuras. Agora, vou passar para as costuras que a gente vai unir uma parte na outra. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser unir a parte de cima da nossa blusa com a parte das costas. Vou pegar as costas, vou encaixar aqui manga com manga, lembrando sempre estampa com estampa, e vou costurá-las aqui pela parte de cima. Agora eu vou alfinetar. Quando chegar aqui, nessa parte que tem a parte do forrinho e tal, não se esqueça que a gente tem que dobrar eles para dentro, para poder alfinetar, porque senão vai ficar errado. Então, dobra bem certinho aqui onde ele tem que ficar, para que a costura pegue tanto no nosso macaquinho quanto no forro. Pronto, agora eu vou alfinetar o outro lado da nossa frente. Então, a nossa parte de cima do macaquinho já está toda alfinetada. Eu vou fazer essa costura da linha do ombro. A parte dos shorts também eu já costurei. E agora o que eu vou fazer vai ser o seguinte, vou pegar ele aqui do lado da estampa, vou abrir o gancho dele aqui embaixo e vou encaixar o gancho da outra parte. E vou alfinetar também, que eu vou passar essa costura aqui de baixo. O gancho dos shorts já está alfinetado, vou fazer essa costura também. Aqui eu já fiz a costura do rolo T. Bom, como eu disse, ele ia ficar com uma emenda, a emenda nem vai ficar aparecendo, então ele ficou bem compridinho, agora sim. E eu vou deixar ele aqui reservado junto com o nosso túnelzinho ali do nosso macaquinho. E agora eu vou fazer aquela costura da linha do ombro e do gancho do nosso shorts. Já fiz a costura interna, tomei a iniciativa aqui de fazer uma barrinha nessa parte de dentro aqui do forrinho. Ele vai ficar com o acabamentinho bonitinho, não precisava porque ele não desfia. Mas só para fazer um acabamento mesmo. Costurei em toda a volta do pescoço. Próximo passo, vou encaixar os shorts. Então, vou começar pela parte das costas. Vou pegar os shorts que eu também já costurei o gancho. Vou desvirar. Vou ver qual é a parte da frente e qual é a parte das costas. Muito importante, não pode esquecer disso. Eu vou ter que alfinetar aqui em toda a volta. Então, vou colocar estampa com estampa e começar a alfinetar as costas. Agora eu vou alfinetar a parte da frente dos shorts com a nossa parte de cima do macaquinho. É só virar tudo para frente, aqui a gente já consegue meio que visualizar onde vai ficar cada coisa. E eu vou pegar a parte da frente superior. Como a gente pode ver aqui, ela vai passar um pouquinho da linha do centro do nosso shorts, porque o macacão vai ficar transpassado na frente, uma parte vai sobrepor a outra, para que ele não fique muito aberto e ele tenha essa sobreposição aqui na frente. Então, eu vou virar aqui do mesmo jeito, só que ao avesso. Virei aqui no mesmo sentido ao avesso, pra gente conseguir alfinetar com calma. Então, eu começo alfinetando das laterais para o centro, porque aí eu vou finalizar lá onde ele deve ficar, já que eu não sei até onde vai essa transpasse da frente. Aqui eu vou parar e vou começar a alfinetar um pouquinho mais embaixo, porque depois eu vou vir com a outra parte. Então, eu tenho que saber aonde que vai ficar a outra parte primeiro. Lembrando de guardar o nosso forrinho pra dentro. Ele terminou aqui, como dá pra ver bem longinho do centro do shorts. Agora eu vou passar pra alfinetação do outro lado aqui, superior do nosso macaquinho. Então, eu vou pegar também lateral com lateral e vou começar a alfinetar. Aqui a gente chegou ao final da nossa primeira parte aqui. Tá vendo que eu falei que era para alfinetar um pouquinho abaixo? Por isso, porque aqui agora a gente vai juntar todas as partezinhas e vamos alfinetar todas juntas. Estica bem esticadinho e alfineta. Aqui agora eu cheguei também na outra lateral, então vou também encontrar a costura aqui certinho e vou alfinetar também no forrinho do outro lado. Agora tudo certo, eu vou desvirar aqui para ver como que vai ficar a costura. Aqui eu desvirei pra gente conseguir dar uma visualizada mais ou menos de como vai ficar. Tá vendo que ficou uma parte sobreposta à outra? Ele vai passar um por cima do outro, que é a frente, tá? Ó, ele vai ficar bem transpassado um do lado do outro, pra que não fique muito aberta essa parte da frente.
Então, ó, uma partezinha vai ficar lá no fundo e a outra aqui na frente. Então, desvirando novamente para pegar os nossos alfinetes, eu vou costurar essas duas partes. O shorts com a parte das costas e o shorts com a parte da frente ali, com o transpasse da nossa frente. Já fiz a costurinha do centro, então, tanto atrás quanto na frente. Agora o nosso macacão está aberto somente nas laterais. Então, como eu disse, a parte superior aqui transpassada. Agora eu vou desvirar, porque a gente vai costurar as nossas laterais. Aqui é ele ao avesso. Então agora não tem muito segredo não. Gente, para não se perder, eu vou colocar aqui um alfinete na parte da cintura, só para eu me achar aqui onde eu tenho que chegar. Um alfinetinho aqui na pontinha da nossa manga, só para eu saber onde eu tenho que começar. E um alfinetinho aqui embaixo na parte da perna, para eu saber onde eu tenho que chegar aqui, onde eu tenho que terminar. Agora eu vou fazer essa costurinha das duas laterais, então vindo da pontinha da minha manga, passando pela parte da cintura e terminando aqui na perna dos shorts. Já fiz as costuras laterais, ele está totalmente fechado agora, todo costuradinho. E o próximo passo que eu vou fazer vai ser costurar o nosso túnel aqui dentro. Então isso é muito simples. Eu vou posicionar essa parte aqui, vou pegar a máquina reta e vou costurar em cima e embaixo, deixando um buraquinho no meio para a gente passar a cordinha. Eu vou costurar em toda a volta e quando eu chegar aqui no final novamente, eu vou sobrepor um pouquinho aqui, assim, vou costurar um pouquinho uma em cima da outra, a partir de onde eu comecei, e vou cortar o restante que vai sobrar um pedacinho, então eu vou cortar o restante. E vou deixar esse buraquinho aberto para poder passar. Eu não sei se eu vou colocar um elástico também ou não, eu acho que sim. Então eu vou poder passar o elástico por aqui e sair aqui fora, dar o meu nozinho e deixar o meu elástico aqui dentro. E só daí depois a gente vai abrir aqui um buraquinho para poder passar a nossa cordinha para fora. Ou também, se você quiser deixar a cordinha para o lado de dentro, fica bom também, não tem problema, que daí ela vai sair por aqui, por esse buraquinho que vai ficar também. Então, não vou alfinetar agora, mas eu vou começar fazendo essa costura. E depois que eu fizer essa costura, eu vou vir fazendo o acabamento da manga e da parte da perna do nosso macaquinho. Aqui na manga, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, como eu tenho a overlock, eu vou fazer essa costura no overlock. Mas se você tiver a máquina reta, você simplesmente vai pegar essa parte, vai dobrar e passar uma costura por dentro. Se, claro, o seu tecido for igual ao meu, uma malha. Mas se o seu tecido desfiar, se ele for um tecido plano e ele desfiar, você vai dar duas dobrinhas assim e costurar aqui. Por quê? Porque assim você vai esconder essa parte que desfia. Então ela não vai ficar soltando linha. Então lembrando, se o tecido for maleável e não desfia, só passar uma costurinha. Se for plano e desfiar, você dobra duas vezes e passa a costura na máquina reta. Eu vou fazer esse trabalhinho na overlock. Então aí já é um processo diferente porque ela corta. Vou pegar aqui sentido estampa direito e vou dobrar para dentro assim. Eu vou colocar um alfinete aqui, a gente vai conseguir visualizar. Essa é uma forma muito prática de fazer essa barrinha. Eu prefiro 1000 vezes fazer assim do que fazer na máquina reta, porque a minha máquina está puxando demais. Então ela entorta toda a costura. Tecido que é mais maleável assim, ela entorta totalmente. Então não tá sendo muito legal fazer as costuras nela. Aí depois que a gente desvirar, como ela vai cortar aqui, quando a gente desvirar essa barrinha, ela vai ficar assim e não vai aparecer costura, vai ficar parecido com as costuras escondidas que a gente fez aqui na parte do pescoço e do centro do nosso macaquinho. Então vou fazer essa dobrinha em toda aqui das duas mangas, vou alfinetar, depois eu vou fazer a mesma coisa na parte da perna do nosso macaquinho, vou alfinetar e vou costurar também. Então eles vão ficar todos com esse acabamento, o mesmo acabamento aqui dessa parte que eu alfinetei. Já terminei então a minha costura aqui do centro, fiz o túnel. Já fiz também aqui o acabamento das barrinhas
Já terminei da manga e da parte dos shorts. E também já tomei a iniciativa, eu esqueci. E acabei passando o elástico aqui dentro. Foi um elástico exatamente desse tamanho, eu medi na minha cintura, vi quanto que eu ia precisar e passei por dentro. E daí aqui no finalzinho, quando eu achei ele aqui no buraquinho, eu passei uma costura no elástico e puxei e ele se escondeu. A abertura ficou aqui, eu fiz uma aberturinha aqui, né, que foi onde se encontrou os tecidos ali. Não ficou no centro, ficou do lado, porque eu achei que ia ficar um pouco difícil de achar aqui. E agora que está tudo prontinho, eu vou desvirar ele, deixar ele do lado direito. Eu vou pegar agora o rolotê que eu fiz. Como dá pra ver, peguei a presilha de cabelo, passei uma fitinha aqui pra ela não sair, pro rolotê não sair. Ó, eu enrosquei aqui. E daí, quando a gente for passar, a gente vai colocando assim, sempre segurando assim, não assim, porque senão vai ficar enroscando no tecido e não vai dar pra passar. Tem que fazer assim, deixar assim. E passando ele em toda a volta, usando essa voltinha redonda aqui que não fica enroscando. E aí agora eu vou abrir 2 buraquinhos bem pequenos mesmo, só para passar essa cordinha bem aqui. Um de um lado e do outro lado também. Agora a gente pode passar o rolotê por dentro desse buraquinho. É só ir colocando em toda a volta, passar em toda a circunferência do macaquinho. Por isso que não podia passar o túnelzinho primeiro, na hora de fechar a cintura, porque senão, quando chegasse aqui do lado, ele ia ter uma costura nele e não ia dar certo. Então, o túnel tem que ser feito por último para passar o rolotê, ok? Eu também já vou deixar explicado o porquê de passar elástico e depois passar também rolotê. Por quê? Porque só o elástico, ele não vai dar elasticidade suficiente para ficar coladinho na cintura. Ele vai ficar um pouco largo. E eu, particularmente, não gosto. O outro modelinho que eu fiz no preto, que é o mesmo macaquinho, só que eu usei no Natal e eu fiz de outra cor, é o mesmo. Eu tive que, de última hora, colocar um cintinho, porque eu deixei para provar bem na hora que eu ia usar e eu percebi que ele ficou muito largo na cintura. Então, por que também só não passar o rolotê? Porque senão, quando a gente puxar a cordinha, ele não vai ficar franzido uniformemente nos lugares certos. Ele vai ficar mais na frente, mais atrás, mais do lado. E a gente vai ter que ficar arrumando toda hora. Então, eu também não gosto, não me sinto segura fazendo isso. Então, eu preferi passar o elástico para dar uma ajudinha ali no franzidinho, em toda a volta, né, que fique uniforme. E passar o rolotê também para poder franzir ali o que eu preciso para que fique coladinho. Então, ele vai ajudar a ficar mais acinturadinho no corpo. Já encontrei o outro lado, já saí pelo outro buraquinho aqui. Vou tentar passar o rolotê mais por dentro aqui, só puxando esse que tá maior. Tem que ir arrumando até a gente conseguir que eles fiquem iguais aqui, o mesmo tamanho. Agora eu vou cortar o finalzinho. E eu vou usar aqui no acabamento essas pontinhas, que são ponteiras, na verdade, que eu comprei para colocar no biquíni, mas eu acho que vai ficar bonitinho para esse acabamento aqui do nosso macaquinho. Então aqui a gente coloca por dentro desse buraquinho menor. Vou usar aqui a presilhinha do cabelo para ajudar a empurrar para dentro. Tá vendo que ele saiu aqui? A gente termina de puxar. Agora, só dar um nozinho no final do rolotê e esconder o nozinho com a nossa pontinha aqui, com a nossa ponteira. Aqui, dá um nozinho bem apertado para que ele consiga esconder aqui dentro. E corta o restante aqui para não ficar aparecendo. Ó, como deu para ver, ficou aparecendo. Eu vou cortar o restante para que ele suma aqui dentro. Olha como que dá um acabamento muito mais profissional e fica muito mais bonito. A mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado. Consegui igualar mais ou menos o tamanho dos rolotês. Então, depois, quando a gente vestir, nós vamos franzir o tanto que precisa e dar um lacinho. Quis que ele ficasse bem compridinho mesmo, para poder conseguir dar um lacinho bonitinho na frente. E esse é o nosso macaquinho prontíssimo, prontíssimo, só vestir. E também não se preocupe com essa costurinha que vai ficar aqui toda boba, toda mole. Porque depois que a gente lavar, que a gente passar ele bonitinho, eu gosto de passar essas costuras aqui, por mais que o tecido não precise passar. Eu gosto de passar só para ele se assentar. Eu coloco um tecidinho fino por cima e passo com o ferro bem quente. Então ele fica sentadinho e não vai ficar assim todo soltinho aqui na frente.
E também tem uma dica muito boa que eu gosto de usar, que isso aqui são os retoques finais aqui para nossa peça, que é o seguinte: depois, quando a gente vai vestir, claro que ele vai ficar abertinho aqui, e se você não tiver com um top, alguma coisa que você queira mostrar mesmo por baixo, não fica muito legal ficar aparecendo aqui, né, claro, a barriga e o sutiã. Então eu gosto de usar essas pecinhas aqui, que são uns encaixezinhos, que a gente costura na mão mesmo, dá um pontinho aqui por dentro, aqui embaixo e aqui usando só o forrinho. E daí depois que a gente vestir, a gente dá um tiquezinho e fica presinho, ele não vai ficar abrindo e nem aparecendo aqui por dentro. Ó, é bem legal. Então daí a gente prende, costura um em cada parte e prende assim. E ele não vai aparecer e nem vai ficar abrindo o macaquinho na frente. E quando for tirar o macaquinho, ele vai desprender novamente. Então eu vou colocar essa pecinha também, as duas pecinhas que eu mostrei, eu vou colocar aqui também, para me auxiliar nessa parte de não ficar abrindo. Então, amiga, macaquinho finalizado, que eu vou fazer agora, vou te mostrar esse lindo resultado final. Amiga, você tem condições disso? Eu não tenho. Ficou maravilhoso. Eu já sou muito suspeita pra falar, né? Porque no preto ele ficou maravilhoso. Todo mundo amou o meu macacão no Natal. Mas no colorido ele deu todo aquele tchan, ele deu toda aquela vida. Então ele ficou mais lindo ainda. Esse sim é uma peça coringa que todo mundo deveria ter no guarda-roupa. Independente da cor ou da estampa que escolher, porque ele é maravilhoso. Aqui, como eu avisei, ele ainda está virando as barrinhas, até porque eu acabei de fazer, acabei de confeccionar, então eu preciso lavar, preciso passar. Então dá esse descontinho aí se você chegou a ver alguma barrinha virada, tipo aqui, ó, tá virado. É apenas por conta desse acabamento que eu fiz no overlock, mas lavando e passando, tá tudo certo. Me diz aqui embaixo nos comentários se você também amou e qual seria a sua estampa preferida para fazer o seu modelo. Também, se me fizer, me marque lá no Instagram, inclusive lá tem todas as fotos de todos os looks que eu faço aqui, os looks que eu também não mostro aqui e, claro, esses que eu acabo de fazer, eu já vou colocar uma foto maravilhosa lá. Então vai lá, me siga no Instagram que tá super legal, tá muito bonito. Inclusive, estou aqui com umas ideias de alguns projetos muito legais que a gente vai trazer por aqui. Eu tô chegando na hora de comprar alguns tecidos novos, porque tá acabando aí, né, o nosso estoque. Então eu tô com umas ideias super legais. Então fica por aqui pra você não perder nada. Pra você que ainda está aqui, amiga, que assistiu esse vídeo até aqui, eu te agradeço muito. Muito obrigada por estar aqui. Então, um super beijo pra você. Até o nosso próximo vídeo e tchau! To protect your soul.